pessoal, espero que estejam todos bem. Essa semana, por conta do simulado de vocês, né, a aula de atualidade será gravada, tá certo? Bom, eu resolvi trazer um tema para vocês aqui que é super importante aí para a gente, que é o tema aí de direitos humanos. A gente entender um pouquinho melhor como é que funciona, né? O que são direitos humanos, onde é que isso entra na nossa legislação. Então a gente vai bater um papinho sobre isso, tá certo? Antes de começar a falar especificamente sobre direitos humanos, eu vou te mostrar um detalhe aqui, né? Por que que a gente tem que discutir esse assunto, né? Eu trouxe para vocês uma imagem aqui, ó, do IBGE, quer ver? Vou mostrar aqui para vocês. Essa imagenzinha do IBGE, ela traz à tona essa discussão que a gente está tendo aqui por um motivo muito simples, né? Essa semana, no dia 13 de maio, a gente teve aí, né, o dia marcado pela abolição da escravidão no Brasil, né? E existe uma discussão, né, sobre se essa data deve ser comemorada ou se ela deve ser um motivo assim para que as pessoas continuem, né, a discutir isso aqui que a gente vai falar, tá? Eu sei que vocês tiveram uma redação que vocês discutiram aí tudo sobre racismo, né? Então eu não vou ficar aqui aprofundando, eu só vou te mostrar alguns dados, né, sobre, né, foram trazidos aí por uma pesquisa bem ampla do IBGE. Depois eu vou ver se eu até acho o PDF para deixar disponível para vocês, que essa pesquisa é bem ampla, tá? Queria destacar algumas questões aqui, para que a gente entenda por que é tão importante estudar direitos humanos, tá? Primeiro, quando a gente olha aqui, ó, mercado de trabalho, né? Os cargos gerenciais em 2018, porque esse levantamento foi feito em 2019, tá? Então os dados são de 2018. Cargos gerenciais. Primeiro, ocupado por brancos, 68,6% dos cargos, enquanto apenas 29,9%, né, eram ocupados por pretos ou pardos. Tá? Diferença muito grande. Taxa composta aqui, né, de subutilização, eles até explicam, ó, a soma das populações subocupadas, né, por insuficiência de horas, desocupada e a força de trabalho potencial, tá? Você pode ver que a taxa, né, de subutilização entre a população preta ou parda também é bem mais alta, né? 29,8% contra 18%, né? Distribuição de renda e condições de moradia, né? Pessoas abaixo da linha de pobreza em 2018. Olha isso aqui, né? Pessoas que recebem aí o valor inferior a 5,5 dólares por dia. Pessoas brancas correspondem a 15%, pessoas pretas ou pardas 32,9%. Então, muito mais pessoas, né, abaixo desse valor de 5 dólares por dia. Abaixo do valor de 1 dólar e 90 centavos por dia, você vê que também a gente tem a mesma situação, né? Mais do que o dobro da população preta ou parda, né? Os dados sobre violência, olha isso daqui, gente. Taxa de homicídios por 1.000 jovens, tá? Você vê que a taxa de homicídios entre a população branca, né, por 1.000 jovens, é de 34 por 1.000. População preta ou parda, 98,5, né, por 1.000, tá certo? Então, assim, são situações que a gente percebe. Olha a taxa de analfabetismo também, né? Ó, entre os brancos, 3,9, né? Entre os pretos ou pardos, 9,1, tá? Representação política, isso aqui também fica bem claro, ó. 75,6%, né, brancos e outros, e população preta ou parda apenas 24%, sendo que a gente sabe muito bem que o Brasil é um país miscigenado, né, com grande miscigenação, e essa miscigenação, essa mistura toda, né, ela vai trazer uma grande diversidade, mas que a população parda ou preta tem uma participação percentual muito grande dentro da sociedade, né? Então, o que acontece? O que a gente vai discutir hoje aqui é essa questão de direitos humanos, inclusive, né, uma forma de melhorar o acesso dessas populações a direitos básicos, né, como o direito ao trabalho, direito à moradia, direito à renda, né, direito à educação, direito à segurança. Você viu que o IBGE trouxe ali só os direitos básicos, né, representação política, tá?
de onde vem essa discussão? Qual a origem dessa discussão, né, de necessidade, tá? Nos direitos humanos, tá certo? E aí eu trago para vocês um conceito que está lá no artigo 1º da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Vou até aumentar aqui o tamanho do slide para você ver só o slide lá. Todas as pessoas nascem livres e iguais em dignidade. Você viu que eu destaquei aqui a palavra dignidade, né? Eu que pus em caixa alta, tá? Em dignidade e direitos. São dotadas de razão e consciência e devem agir em relação umas às outras com um espírito de fraternidade. Você vê que a Declaração Universal dos Direitos Humanos, ela tem essa característica, né, de traçar princípios, né? Ela não tem ali, já vou te adiantar isso, né? Já estou dando um spoiler. Ela não tem ali uma objetividade no sentido de punir pessoas que não façam isso. Mas eu destaco o seguinte, ó, olha os direitos aí de liberdade, igualdade, dignidade humana. Ó, tudo isso aí previsto, né, no artigo 1º da declaração, tá? A ideia central da Declaração Universal é a preservação física e psíquica das pessoas, tá? Então, a gente tem uma preocupação muito forte desde a Declaração Universal com a dignidade humana, né? E aí, para se ter acesso a essa dignidade humana, a gente tem que ter direitos que são inerentes a qualquer ser humano, tá? Então, são direitos que, caso eu não tenha acesso, eu sequer posso ser considerado uma pessoa que está sendo tratada como um ser humano. É isso. Direitos humanos é isso. O que são os direitos humanos? São direitos básicos que qualquer ser humano tem e que, quando me são extraídos esses direitos, eu estou sendo tratado como um não humano. Basicamente é isso, né? Então, e esses direitos, eles são estabelecidos a todos os seres humanos sem distinções, sem qualquer tipo de distinção, né? De raça, de cor, de religião, de sexo, né? E outras distinções, né? De orientação sexual, de orientação política. Então, eu não posso sofrer qualquer tipo de restrição nesses direitos por qualquer motivo que seja, né? Por time de futebol, qualquer coisa que seja. Então, são direitos que são imprescindíveis ao ser humano. Se eu não tenho acesso a esses direitos básicos, eu sequer estou sendo tratado como ser humano, tá? Bom, e aí a gente vai falar um pouquinho agora da questão do nível de positivação e de exigibilidade. O que é essa positivação? Aí eu estou falando do positivismo jurídico, tá? Eu estou falando da validade desses direitos para o direito, tá? Eu estou falando da exigibilidade de cumprimento desses direitos, né? Então a gente vai estudar um pouquinho. Quando eu me refiro a direitos humanos, primeiro, quando eu falo assim, fulano de tal tem que ter acesso aos seus direitos humanos, tá? Direitos humanos tá lá no direito natural, tá? É um direito não positivado, tá? É um direito que não está em lei, não está em norma, tá? Por exemplo, direito à vida, isso daí não precisa estar escrito, né? Direito à liberdade, direito à igualdade, né? Esses direitos, que são direitos humanos, eles são ideais, né? O Estado, ele tem que, de certa forma, garantir esses direitos, né? As pessoas, em geral, que vivem naquele Estado, devem respeitar esses direitos. Então, é como se fossem um norte. Então, direitos humanos é um norteador, tá? Aí, esses direitos humanos, a gente tem os direitos humanos em sentido estrito. Aqui já começa a ter uma certa positivação. Como assim direitos humanos em sentido estrito? É o direito natural positivado. Como que ele é positivado? Como que ele vira norma? Através de tratados e de convenções internacionais. Então, quando eu falo em direitos humanos em sentido estrito, aí eles já podem ser exigidos. Por exemplo, a gente vai falar no próximo slide sobre o Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos, tá? Esse Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos, ele é um tratado que dá positivação aos direitos humanos, tá? Dá validade a essa questão dos direitos humanos, tá?
E aí, quando esses tratados, né, passam a integrar o ordenamento jurídico interno, aí esses direitos humanos em sentido estrito, eles viram direitos fundamentais. Por que direitos fundamentais? Porque são o fundamento do nosso ordenamento jurídico, são o fundamento do nosso direito. Todo o nosso direito, o direito brasileiro, por exemplo, ele existe para garantir esses direitos fundamentais. Tá? Aí você fala, não, Rodrigo, mas não é. E o direito civil? Ué, o direito civil, por exemplo, direito civil é aquele direito que serve para quando alguém, vou dar um exemplo bem simples, alguém bate no seu carro, né, e faz um estrago no seu carro. Você tem o direito de exigir na justiça daquela pessoa que bateu no seu carro, que estiver errada, lógico, né, que ela te indenize, tá? Esse direito de indenização, ele é previsto no Código Civil. É um direito civil. Até mesmo esse direito previsto no Código Civil, ele só existe para proteger um direito fundamental que está lá na Constituição, no artigo 5º da Constituição brasileira, que é o direito de propriedade. O direito de propriedade é um direito fundamental. Então, olha só, até o direito civil. O que dirá do direito constitucional, do direito administrativo, né, dos outros ramos do direito. Tá? Então, tem uma importância muito grande. Os direitos fundamentais, então, são os direitos humanos, né, que estão previstos nos tratados, né, só que eles já são a parte incorporada ao nosso ordenamento jurídico interno. Como é que é isso, né? O Brasil vai lá e assina o Pacto de São José da Costa Rica, né, que é um pacto de direitos humanos. Aí o Brasil assina. Aí vem aqui para o Brasil, o Congresso brasileiro recepciona esse tratado, ele ratifica esse tratado, né? E aí quando ele ratifica esse tratado ele entra para o nosso ordenamento como uma norma constitucional, tá? Então, ele é incorporado como parte da Constituição. E detalhe, olha a importância disso, hein? A gente não pode esquecer que a Constituição, vou até escrever isso aqui, ó. A gente não pode esquecer da supremacia da Constituição, ó, supremacia da Constituição sobre as outras leis. Sobre as outras leis. Como assim, Rodrigo? Por exemplo, eu acabei de citar o Código Civil. O Código Civil, ele tem que se adequar à Constituição brasileira, tá? Quem for estudar direito vai aprofundar um pouco mais isso e tal, mas o que você tem que saber é que a nossa Constituição, quase que eu caí, a nossa Constituição, ela é a lei maior. Ou seja, a nossa Constituição é aquela norma que todas as outras normas têm que se adequar a ela. Por isso que quando tem uma lei que é meio mal feita, o pessoal fala assim, essa lei é inconstitucional. É onde o STF, o Supremo Tribunal Federal, tem que agir para quê? Para declarar se aquela norma é inconstitucional ou não. Se o STF declara que aquela norma é inconstitucional, o que acontece com aquela norma, com aquela lei? Ela simplesmente é revogada, né? Não só a lei, tá? Até uma atitude assim do governo pode ser considerada inconstitucional. Tá? Bom, evolução histórica, bem rapidinho aí, porque isso às vezes aparece. Professor de história com certeza vai falar, né? vai aprofundar em alguns fatos históricos, né? Não é o caso dessa aula. É só ressaltar quando é que surgem os direitos, né? Lá na Magna Carta de 1215, século XIII, por exemplo, né, assinada pelo rei João Sem Terra, a gente já começa a ter um desenho, né, de alguns direitos fundamentais. Né? Por exemplo, a partir dessa Magna Carta já começa a se discutir aí o direito ao devido processo legal, a liberdade de locomoção, os direitos de guerra. Quer dizer, você começa a ter aí uma limitação dos poderes do monarca, né? Aqui, ó, essas limitações dos poderes do rei, elas marcam aí um nascimento dos direitos humanos, né? Aí já no século XVIII, a gente tem a Declaração Francesa de 1789, tem a Declaração Americana de 1776, né? Que já traz uma ótica contratualista liberal, né? E aí eu estou falando de liberalismo político, né? Já traz direitos como
direito à liberdade, direito à segurança, direito à propriedade, né? São os chamados direitos civis e políticos. É o nosso artigo 5º da Constituição, está lá até hoje, tem inspiração nessas constituições liberais, né? Ou seja, a partir daqui do século XVIII, a gente começa a ter, né, as obrigações negativas do Estado. Como assim obrigações negativas? O Estado é obrigado a não agir. Ou seja, o Estado é obrigado a respeitar o âmbito individual de cada um, tá? E assim por diante. Então, olha a evolução que a gente tem, né? E aí vem o século XX, né? No século XX, a gente tem um passo à frente ainda, né? Aqui, ó, a gente está falando dos direitos fundamentais de primeira geração, né, no século XVIII. Por que de primeira geração? Porque eles visavam a proteger os direitos e garantias individuais. Já no século XIX, as constituições do México, de 1917, e de Weimar, na Alemanha, né, 1919, trazem pela primeira vez os direitos sociais. Então, lembra daquele conceito, né, de constituição do bem-estar social? Surge aqui. E aí você vai ver que a gente vai ter os direitos de segunda dimensão ou de segunda geração. Cada autor fala de um jeito. Por quê? Porque além daqueles direitos de limitação dos poderes do rei, eu passo a ter alguns direitos sociais. Então acrescentam-se aos meus direitos os direitos sociais. Olha o avanço, né? Direitos sociais como o direito a trabalho, direito a lazer, direito à moradia, direito à renda mínima. Todos esses direitos sociais estão no artigo 6º da Constituição. Deixa eu só escrever uma coisa aqui que eu acho fundamental para vocês, quer ver? Quando a gente pensa nessas obrigações negativas do Estado, a gente está pensando aqui nas constituições liberais, né? Aqui, ó, são constituições liberais, quando ela fala só em liberais, em limitar os poderes do Estado, né? Já essas constituições, né, que pregam aí a defesa dos direitos sociais, são constituições do welfare state, constituições do Estado do bem-estar social, Estado do bem-estar social, é o famoso welfare state, bem-estar social, tá? Então, olha a importância, começa ali, né? E aí já no pós-guerra a gente tem, né, outros direitos, tem autores que falam direitos de terceira dimensão, quarta dimensão, quinta dimensão. Eu vou te mostrar até um quadrinho daqui a pouco ali, no próximo slide, para você entender por que eles usam essas dimensões. Mas a partir do pós-guerra, a gente tem uma proteção muito mais ampla, né, dos direitos humanos, porque a Declaração Universal dos Direitos Humanos, dos Direitos do Homem, lá de 1948, ela serve como um norte para que nós fizéssemos uma legislação, né, no mundo inteiro com respeito aos direitos humanos. Tá certo? Deixa eu te mostrar aqui. Eu vou fazer assim, pessoal. Essa aula sobre direitos humanos, eu vou dividi-la em duas, tá? Porque senão fica muito conteúdo numa aula online só. E eu não queria extrapolar muito aquele tempo normal que a gente tem aí de aula, tá? Então eu vou fazer essa parte gravada e semana que vem a gente faz a segunda parte ao vivo. É bom que aí, se tiver alguma dúvida nessa primeira parte, vocês já trazem as dúvidas, né? No ao vivo fica mais fácil, tá? Olha só, essa tabelinha eu tirei lá do site, ó, entendeudireito.com.br, tá? É um site bem bacana para o pessoal que quer prestar concurso e tal. Eu já dei muita aula em cursinho preparatório para concurso, né? Que a gente dava aula de direitos humanos. Eu dava aula de direitos humanos, de noções de direito, né? E de direito constitucional, tá? Então é tudo muito próximo ali, né? Por conta da minha formação em direito, né? Eu sou advogado. Então, e eu indicava muito esse site para os meus alunos. E para quem quer repertório para redação,
ele tem uns resuminhos bem bacanas assim de questões de legislação que são importantes para qualquer cidadão. Não é só para quem está prestando concurso para o direito, não, tá? Então, olha só, aqui ele usa inclusive o termo geração e não dimensão, tá? Depende muito do autor, tá? Os direitos de primeira dimensão, ó, são os direitos de liberdade. Deixa eu aumentar aqui o slide para você enxergar melhor. Aí. Ó, são os direitos de liberdade, tá? Esses direitos de liberdade são os direitos, né, civis, políticos e as liberdades clássicas, né? Aí inclui aqui, ó, o direito à vida, liberdade, segurança, né, a não discriminação racial, que é o que a gente começou a aula falando, né? O direito à propriedade privada, à privacidade, sigilo das comunicações, devido processo. Esse devido processo legal é o direito que te garante, né, que para qualquer ameaça sobre o seu direito de liberdade, você tem o direito a um processo com ampla defesa, com contraditório, para ter a chance de provar que você é inocente, né? Então tá aí, certo? E outras liberdades, ó, liberdade de culto, de crença, de consciência, de opinião, né? Então, direitos de liberdade. Qual é o cenário de surgimento, né? Essas revoluções que buscavam igualdade, né? Séculos 17, 18, as revoluções, a gente chama de revoluções burguesas, né? Revolução Francesa, principalmente, né? Então tá aí. Lá na segunda geração de direitos, aí a gente busca mais do que só a liberdade, a gente busca a igualdade, tá? Compreende direitos econômicos, sociais e culturais. Por exemplo, direito à segurança social, né? Direito ao trabalho, proteção contra desemprego, né? Repouso e lazer, né? E aí vai, né? Ó, direitos que são ligados ao bem-estar individual e da família, tá? Então, esses direitos têm como objetivo garantir aí um mínimo necessário para que a pessoa possa viver com dignidade, né? Qual é o cenário? Os movimentos proletariados, né? O crescimento das teorias socialistas, né? No fim do século XIX e no início do século XX. Então, muitos países capitalistas, para impedir, né, que o socialismo acabasse sendo implementado, eles acabaram incorporando esses direitos, né? Para que o país não se tornasse socialista. Não, calma aí, operários, ó, vamos estabelecer aqui alguns direitos básicos, vocês não precisam de se revoltar, né? Não precisam introduzir o socialismo. Então, foi nesse sentido. Aí vem os direitos de terceira geração, que são direitos relacionados à fraternidade. Você viu como é que vai ficando mais amplo, né? Ampla a proteção? Compreende aqui o direito ao meio ambiente, né, e à vida saudável, direito ao progresso, direito à paz, direito de autodeterminação dos povos. Você lembra o tanto que eu falei disso aqui esse ano, né, e vou falar mais, né? E outros direitos difusos, por exemplo, direito do consumidor, né? Então, o que acontece? Esses direitos, eles têm uma tutela hoje, que é uma tutela, inclusive, por exemplo, feita, uma defesa feita até pelo próprio Ministério Público, né? O cenário foi no período pós-Segunda Guerra Mundial, né? Segunda metade do século XX, tá? E aí a quarta geração, que é a geração, né, de direitos à tecnologia, tá? Então são os direitos aí relacionados à engenharia genética, direitos tecnológicos, direitos de informação, né? Bem mais complexo, né? A bioética, né? Tudo começa a ser discutido aí a partir da terceira revolução industrial, né, pessoal? Tá certo? Então, basicamente, estas são as quatro gerações assim que a maioria defende, né? Tem até alguns autores, né? No caso do Brasil, Paulo Bonavides, ele costuma defender, né, os direitos de paz também, né? Então, o direito de paz ele poderia ser colocado como uma quinta geração, ou para alguns autores estaria aqui dentro, né, da terceira geração, desculpa, estaria aqui dentro da terceira geração, que é esse direito de fraternidade, tá certo? Beleza? Bom, pessoal, eu vou ficando por aqui, porque senão a aula vai ficar muito extensa, né? Porque se eu for começar ali falando de tratados internacionais, a aula, né, vai ficar muito extensa. Então eu vou ficando por aqui, que a gente já chegou aí
25 minutos, né, de aula. E aí, na aula que vem, de aula gravada, na aula que vem, a gente vai falar de todos os tratados internacionais. Eu queria até que você desse uma atençãozinha, tá? Especial para esse assunto e desse uma atenção principalmente semana que vem, porque a gente vai falar do Pacto Internacional de Direito Civil. Deixa eu até mostrar aqui, vai. Deixa eu mostrar para vocês, para você entender o que eu estou falando, ó. A gente vai falar aqui, ó, do Pacto Internacional, né, de Direitos Civis e Políticos. A gente vai falar, tá? Do Pacto de São José da Costa Rica. São tratados internacionais super importantes, tá? Aqui, ó, o Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos, tá? Ó, o Pacto de São José da Costa Rica, tá? Que são tratados extremamente importantes, e eu já estou até rabiscando aqui, dando um destaque para dizer o seguinte: isso daqui, para você usar como repertório na redação, é indispensável. Indispensável, tá? Depois eu vou te mostrar quando é que surgiu, qual que é a diferença dessa Declaração Universal para esse pacto. Aliás, a gente já falou hoje, né? A declaração é só um conjunto de princípios. O pacto ele vai passar a ter validade mesmo, tá? Depois, na aula que vem, a gente vai ver direitinho aí esses tratados todos, né? E espero que você tenha aproveitado essa aulinha aí, tá bom? Pessoal, então um abração para vocês e até a próxima aula de atualidades, tá bom? Muito obrigado aí pela presença, pela audiência de vocês, né, que hoje está gravado, e um grande abraço para todo mundo.